Correção da página 154, continuação. Número agora 38. Um grupo de jovens foi a uma lanchonete. Os rapazes gastaram em média 24 cada um e as garotas 16 cada uma. No final, o total gasto pelos rapazes foi igual ao total gasto pelas garotas. Quantos rapazes havia nesse grupo? Então, vamos anotar as informações. O grupo eram 20 jovens, entre rapazes e moças. Então, eu venho aqui e anoto. Meninas, eu botei meninas, mas são moças, tá? Entre garotas. Garotas e rapazes. As garotas, eu chamei de X. Os meninos, os garotos, chamei de Y. Então, no grupo tinha 20 pessoas. Então, juntando as garotas com os garotos, com os rapazes, somando os dois grupos, grupo de meninas e de meninos, vou ter 20 pessoas. Anotei a primeira informação. A outra informação é que o total gasto em média foi de 24 de cada um, dos garotos. E das meninas, 16 cada uma. Então, vamos lá. Se a média foi de 16 cada uma, então 16, se eu multiplicar pelo número de garotas, eu vou ter o quanto todas as garotas gastaram. Se eu pegar o 24, que foi a média de cada garoto que gastou, cada garoto gastou 24. Se eu pegar o 24 e multiplicar pelo número de garotos que tinha, de rapazes, eu vou ter a quantidade de dinheiro que todos os garotos gastaram. Só que no final ele disse que o valor gasto pelos rapazes, o total gasto pelos rapazes foi o mesmo total gasto pelas garotas. Foi igual. Por isso que eu coloquei, ó, 16x vai dar o total que as garotas todas gastaram. O total delas ficou igual ao total deles. Por isso que eu coloquei aqui, ó, 16x, o total que 16 é que cada um gastou, vezes o total de garotas, vai dar o total do que as garotas gastaram. E aqui o total que os garotos gastaram. Montando isso daqui, eu achei melhor fazer pela substituição, que ia me dar menos trabalho, tá? Então, aqui eu optei pela substituição. O que que eu fiz? Vou isolar o X e jogar o Y lá pro outro lado. Isolei o X aqui no primeiro membro, deixei ele sozinho, isolar e deixar ele sozinho. O 20 permaneceu do outro lado, esse Y foi para o outro lado com menos Y. Agora, o que eu achei? Eu achei que X é isso daqui, ó. Eu tô afirmando que X é isso. X é o resultado disso daqui, ó. 20 menos Y. 20 menos Y vai dar o meu número X. O X é isso. Então, no lugar desse X aqui, eu vou apagar o X e vou colocar aqui, ó, o que é o X. 16 vezes x, então 16 vezes 20 menos y é igual a 24. Repetir o restante aqui da equação. Agora, o outro passo que eu tenho que fazer? Fazer a distributiva. Primeiro eu faço a multiplicação. Então, a multiplicação desse por esse e desse por esse, porque o 16 ficou fora do parênteses e isso aqui ficou dentro do parênteses, porque isso tudo aqui é o x. Então, esse 16 eu tenho que multiplicar pelo x. Se o x é isso tudo, eu tenho que pegar esse 16 e multiplicar por isso tudo. Então, 16 vezes 20, 320. 16 vezes menos y, menos 16y, igual a 24y. Então, olha só, o que eu fiz? Ao invés de jogar as letras para o primeiro membro, aqui eu estou optando em jogar a letra para o segundo membro e tudo que não tem letra para o primeiro. Eu fazendo dessa forma, eu evito de ter que multiplicar a linha toda por menos 1. Por isso que eu tô fazendo isso, tá? Então, o que eu fiz? 320 permaneceu aqui. E o menos 16y, eu passei lá pro outro lado, ficou mais 16y. 24 mais 16, aqui deu 40y. Então, 40y é igual a 320. 320, vou pegar esse 40 que tá no y aqui, porque eu tenho que deixar o y sozinho. Então, esse 40 que tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Ficou 320 dividido por 40. Então, y é igual a 320 dividido por 40. Y é igual a 8. Então, os 8, eu não tinha dado 8, o y não eram rapazes. Então, eu já achei que o y é 8. Então, tem 8 rapazes. Somando garotas com os rapazes, tem 20 pessoas ao total. Então, x, que são as garotas, mais 8 meninos, é igual a 20. X é igual a 20 menos 8.
X é igual a 12. Então, tem 12 meninas e 8 rapazes. Só que a pergunta era o seguinte: quantos rapazes havia no grupo? Então, será só rapazes? A resposta está aqui: 8 rapazes que havia neste grupo. Agora vamos para 39. A 39 fala: em um supermercado foi apresentada uma promoção relâmpago, de acordo com os seguintes produtos. Aqui, isso aqui, presta bastante atenção. Quando tiver figurinha, você tem que analisar a figurinha. Muita atenção nisso, hein? Muita atenção. Ó, alerta piscando, atenção nisso daqui. Você tem que prestar atenção nas figurinhas. Então, aqui eu tenho... tá escrito aqui, ó. 3 barras de chocolate, ó. 1, 2, 3 barras de chocolate e 2 bombons. Nessa outra tabuleiro tem 3 bombons e 2 barras de chocolate. Esse tabuleiro aqui custa R$ 5,70. Então, todos esses produtos aqui custam R$ 5,70. Todos esses produtos aqui custam R$ 4,70. Então, baseado nesse desenho, eu vou montar o meu sistema aqui do outro lado, ó. 39. Tinha 3 barras de chocolate, que eu vou chamar o chocolate de X, e 2 bombons, que eu vou chamar o bombom de Y. Isso tudo aqui deu R$ 5,70. Então, 3x mais 2y é igual a 5,70. Minha primeira equação baseada nessas informações aqui do primeiro desenho. O segundo desenho eu vou continuar chamando, ó, o bombom de y. Ó, o bombom é y e as barras de chocolate são x. Então, são 2 barras de x, ó, 2x. E são 3 bombons agora, ó, 3y, igual a 4,70. A ordem aqui, ó, tá invertida da de cá. Mas na hora de escrever aqui, ó, eu vou colocar o bombom, a barra de chocolate debaixo da barra de chocolate e vou colocar o bombom debaixo do bombom. Porque se eu colocar invertido, vai ficar mais difícil eu fazer a continha. Então, eu coloco x debaixo de x e y debaixo de y. Sempre lembrando que o bombom é y e a barra de chocolate é x, ó. O bombom é y, a barra de chocolate é x. Aqui tava desenhado de forma contrária, mas na hora de passar aqui para a equação, eu tenho que passar 3y para cá, debaixo do 2y, e o 2x debaixo do 3x. Ó, o 2x tem que ficar debaixo do 3x, tem que montar direitinho. Agora, observando aqui, eu tenho o número 3, 2, 2 e 3. Então, para eliminar uma incógnita, eu vou ter que fazer o seguinte: eu vou ter que pegar esse número, jogar lá em cima, multiplicar por toda a equação de cima, pegar esse número e jogar aqui embaixo, multiplicando toda a equação de baixo, que somente assim eu vou conseguir que o número de cima fique igual ao número de baixo, tá? Somente dessa forma. Então, olha só, esse 2 eu passei lá pra cima multiplicando, só que eu botei ele com menos. Um deles tem que vir com menos. Por quê? Porque os dois estão positivos. Um deles tem que ficar negativo, para eu poder conseguir cortar. Então, na hora que eu joguei o 2 lá pra cima, joguei ele negativo. Vai multiplicar, então, por 2 negativo. E o 3 normalzinho aqui pra baixo, multiplicando aqui embaixo. Aí, quando eu multipliquei tudo isso daqui por menos 2, ficou, ó, menos 6x, menos 4y, menos 11,40. Multipliquei tudo aqui por menos 2. Quando eu multiplicar tudo isso daqui por 3, vai ficar, ó, 6x, 9y e 14,10. Agora eu posso efetuar a adição, porque quando eu efetuar a adição, eu vou conseguir cortar esse x com esse x aqui, ó, 6x com 6x. Mais 6x menos 6x, eliminou o x. Eu fiquei com agora só com y, ó, 9 menos 4, 5y. Fazendo 14 menos 11,40, 14,10 menos 11,40, deu 2,7. Então, y é igual a 2,7, pega esse 5 aqui e passa para lá dividindo. Y é 0,54. Fiz a continha aqui e vi que é 0,54. E qual é a pergunta da 39? A pergunta da 39, durante essa promoção, quanto foi vendido cada bombom? Vamos voltar lá no que a gente anotou lá em cima, ó. O bombom eu chamei de Y. Eu já tinha colocado aqui, ó. Essa anotação foi importante agora. E agora, achei o valor de Y. Y era o bombom ou era a barra de chocolate? Como é que eu vou saber? Voltando lá no que eu anotei no início para facilitar a minha vida. Por isso que eu tenho que anotar tudo que eu faço, para depois eu não me perder. Então, o Y é o bombom. E é o bombom que tá perguntando lá. Então, eu já achei o Y, já achei a resposta. Ó, cada bombom foi vendido por 0,54.
54, ou seja, 54 centavos cada bombonzinho. Não preciso achar o valor de X, porque eu já estou respondendo a pergunta da 39. Agora, pense mais um pouco. Tá assim, ó, um rapaz está embalando algumas taças de cristal. E observa aqui. Olha só o que ele está observando. Após colocar 7 taças em cada caixa que possui, ele preencheu todas as caixas que ele possui. Preencheu todas as caixas, colocando 7 taças em cada caixa. Ele verificou que restaram 19 taças. Fazendo isso, ele ficou sobrando 19 taças. Então, olha só. Eu não sei o número de caixas. É 7 em cada caixa. Eu vou chamar esse número de caixas, que eu não sei a quantidade de caixa que eu tenho, de Y. Então, eu vou chamar a quantidade de caixa de Y. Porque eu não sei se eu tenho 10, se eu tenho 9, se eu tenho 7, 5 caixas. Eu não sei a quantidade de caixas. Então, seria 7 vezes a quantidade de caixas, para mim saber quanto que está dentro das caixas. Quantas taças estão dentro das caixas. Como eu não sei quantas caixas são, eu vou fazer 7 taças vezes a quantidade de caixa, para me saber quantos que estão dentro da caixa. E o total de taças é o que está dentro da caixa, mais esses 19 aqui, ó. 7 vezes a quantidade de caixa, eu vou saber aqui, ó, com 7Y, a quantidade que está dentro da caixa. Se eu somar com mais os 19 que restou, eu vou ter o número total de taças. O número total de taças é 7Y, que está dentro da caixa, mais os 19 que sobraram. Vamos ver a outra informação. Tentando colocar 10 taças em cada caixa, uma delas fica com 5 taças a menos que as outras. Então, vamos lá. Eu tenho a quantidade de caixa que eu não sei qual é. Se eu colocar 10 em cada uma delas aqui, ó, 10 vezes Y, eu vou descobrir quanto que ficaria dentro das caixas, porque eu preenchi tudo, não sobrou nada. Ao contrário, ainda tá faltando. Então, se eu pegar 10 vezes a quantidade de caixa, eu teria a quantidade de taça. Só que a última caixinha ficou com 5 a menos. Então, se eu fizer 10 vezes a quantidade de caixa, eu vou ter um número que eu teria se as caixas todas estivessem preenchidas. Porém, eu vou tirar menos 5, porque eu tenho a informação de que uma das caixinhas lá não foi preenchida toda. Tá faltando 5 para preencher ela. Então, 10 vezes Y, menos 5 da última caixinha que ficou vazia, não preencheu toda, ficou com menos 5. Vai dar o meu número total de taças que eu tenho. Isso aqui seria as caixas preenchidas, porém, umazinha eu tenho que tirar menos 5. Então, daria o número total de taças. Então, olha só, isso daqui é o número total de taças. Isso daqui também é o número total de taças. Se isso aqui é o número total de taças, isso aqui também é o número total de taças, eu posso dizer que isso é igual a isso. Então, foi o que eu fiz, ó. Esse número total de taças aqui é igual ao número total de taças. Só que eu escrevi de outra forma. Esse número total de taças eu escrevi de uma forma que é igual ao mesmo, vai dar o mesmo número de taças, só que escrito de outra forma. Esse número vai dar o mesmo que esse, porque é o número total de taças. Aqui também é o número total de taças. Só que eu escrevi um de uma forma e o outro de outra forma, de outra equação. Mas eu sei que esse número aqui vai dar o mesmo que esse, porque é o número total que eu tenho. Então, vamos organizar agora. Esse Y aqui eu vou jogar para o outro lado. Ao invés de jogar esse 10 para cá, eu resolvi jogar esse 7 para lá, para não ficar com uma incógnita negativa. Peguei esse 5, então, já que eu joguei o Y para cá, vou pegar esse menos 5 e jogar para cá, vai ficar mais 5. Então, ficou 19 mais 5 igual a 24. 10 menos 7 vai ficar 3. Porque se eu jogasse esse 10 para cá, ia ficar menos 3, aqui ia ficar menos 24, ia ter que multiplicar tudo por menos 1. Ao invés de fazer isso, eu coloquei o contrário aqui, tá? A incógnita na segunda e o que tem número, só número na primeira. Agora, o que eu faço? Eu quero essa incógnita sozinha. Então, esse 3 aqui tá multiplicando, passa pro outro lado dividindo. Ficou 24 dividido por 3 é igual a Y. Então, o meu Y, se isso aqui dá 8, 8 é igual a Y, então Y é igual a 8. Agora, se eu achei o valor de Y, eu pego qualquer uma dessas equações aqui, ó, ou a primeira ou a segunda, eu peguei a segunda, ó, peguei a segunda equação. Vou substituir no lugar do Y, vou colocar 8. Se eu colocar 8 no lugar do Y, essa equação aqui não era para achar o total de taças? Aqui, ó, essa equação aqui não era para achar o número total de taças? Se eu resolver essa equação aqui, eu acho o número total de taças. Então, 10 vezes 8, menos 5, que estava na última caixinha, ficou com menos 5. Então, 10 vezes 8
seria 80 se todas as caixas tivessem sido preenchidas. Eu teria 80 taças, porque foram 8 caixas, mas só que a última caixa ficou faltando 5 para preencher. Então, é 80 menos 5. Tenho 75 taças, tá? 7 caixas ficou preenchida com 10, deu 70. E a última caixa tem 5. Então, é 75 o número de taças. E eu descobri que o número de caixas é 8. Então, ela pergunta a letra A. Quantas caixas? São 8 caixas. Quantas taças? 75. Então, já está respondido. Finalizamos a 154.